Pronto! Buonasera! Todos aí? Vamos fazer a checagem. Buonasera a tutti. Buonasera. Patrícia, dall'Italia, Haroldo, Nova Venezia, Moisés. Buonasera. Santa Felicidade, Curitiba. Elton Stolfi, Joinville, cadê você? Tô aqui. Tá aí. Então, pessoal, muito boa noite. Essa é uma live que o Comitato dell'Italiano all'Estero está promovendo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, onde os recursos da tecnologia nos permitem reencontros, troca de ideias e redescobertas, né, de coisas muito positivas que a gente, de repente, não sabia e vai redescobrindo. Então, prima de tudo, uma buonasera a tutti, obrigado para quem está nos acompanhando. A gente vai discutir aí alguns assuntos do momento ligados à pandemia, ao isolamento, às atividades que estão paralisadas, cursos e formação que está com dificuldades aí para ser levado adiante. E trouxemos aqui um time de pessoas, a maioria jovens, né? Vamos começar com um grupo, eu que sou o mais dinossauro aqui do assunto. Falo em nome, então, do Comitato dell'Italiano all'Estero, sou a presidente desde o ano passado, e, por acaso, desde que eu assumi, são muitos desafios, e esse é um deles, né, de dar visibilidade, de discutir assuntos de interesse da comunidade italiana. Já, desde logo, agradeço a todos que nos acompanham aí, nós vamos procurar discutir, levar esses assuntos para esclarecer, como o nome pretende, até não sabia muito como chamar, vamos colocar Informa Comites. Então, eu gostaria, primeiro, a maioria me conhece, eu sou Molossi, sou advogado, trabalho em Curitiba, sou natural de Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, moro aqui praticamente a vida inteira, desde os 15 anos, mas não perdi o sotacão ainda lá do interior. Tenho muito orgulho disso. Primeiramente, eu queria dar uma boa noite para a Patrícia, que é a nossa colega, amiga de muito tempo aí, gente fina, gente de confiança, que a gente conhece aí das nossas lidas com a comunidade italiana. Então, por favor, Patrícia, dici da dove vieni, cosa fai? Buonasera, Molossi. Como stai? Tudo bene? Bene. Bom, eu sou Patrícia Mora, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba, e moro na Itália já tem aí quase 10 anos. Tem um tempinho já. Eu trabalho como consulente num estúdio legale, com processos de cidadania italiana via judicial e pesquisa genealógica. E estou falando aqui diretamente da Itália, a 12 mil quilômetros de distância, um pouquinho longe, mas estamos aí todos reunidos hoje. Então, muito bem, buonasera, Patrícia. Evidentemente que daqui a pouco nós vamos ouvi-la aí a respeito da experiência que a Itália vive, porque vocês estão na fase 2 já da pandemia, né? Nós estamos ainda na fase 1. Estival, cosa dici tu della Santa Felicidade? Buonasera, Molossi. Tudo bem, né? Bom, eu sou Moisés Estival, sou da comunidade de Santa Felicidade, comunidade italiana. Sou arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também sou membro do Centro de Estudos Vênetos no Paraná, que é um grupo de estudos que trabalha com a língua e a cultura italiana no Paraná, né? E a gente tem feito vários estudos assim a respeito do italiano, diversas ações. E agora, nesse momento de pandemia, em que a gente se encontra, tanto o IFAM quanto o Centro de Estudos, nós não paralisamos, mas, pelo contrário, a gente está aí enfrentando de novas formas, né, esse novo momento. E está sendo muito desafiador. Ok, parece que nós temos algum problema aqui com os links, deixa eu confirmar com o pessoal aí, eu vou colocar na página aqui do Facebook o link correto aí, para quem não está ainda
de repente não está conseguindo acessar, vamos lá, vamos repetir aqui para não ter problema. Só um instantinho, pessoal. Porque alguém talvez tenha copiado o link errado aí. Vamos repetir aqui, por gentileza. Só um pouquinho, Estival, já retornamos aí. São as novidades da tecnologia. Ó, pessoal, quem tá vendo aí, ou se não, esse é o link correto, acabei de postar aqui na página. Tá? Espero que dê certo, vamos ver. Retornando. Só um pouquinho, vamos lá, publicado está. Muito bem. Elton Stolfi, sua vez, diga-me lá. Tem que ligar o microfone. Aqui, boa noite. Já liguei, boa noite a todos. Buonasera a tutti, sono Elton, falo aqui de Joinville, Santa Catarina. Aqui eu exerço a profissão de professor universitário de Direito e sou advogado e também trabalho com cidadania italiana, mas o nosso foco é basicamente a via judicial. Então, a gente prepara aí documentos com parceria com colegas advogados italianos. E é um prazer estar aqui nessa live com esse time aí de feras da comunidade italiana, são expoentes da comunidade, cada qual dentro do seu contexto. Parabéns e obrigado, Molossi, pela indicação e pelo convite, tá? E, bom, é uma apresentação rápida, daqui a pouco também eu tenho que deixá-los, porque tenho aula daqui a pouco, né? Professor tem que trabalhar à noite, de manhã e à noite, então parabenizo a iniciativa e que mais iniciativas dentro do Comites, dentro da estrutura do Comites, sejam feitas dessa maneira. E daqui a pouco a gente volta a comentar a respeito dessas novidades também dentro da nossa comunidade ítalo-brasileira. Muito bem, meu caro Elton. Haroldo, está me ouvindo, Haroldo? Haroldo? Ciao, Molossi, sim, te sento. Bom. Estou te pessoal, desculpe, é que a gente está meio desacostumado, tem que ligar o microfone, tem que desligar, mas está tudo certo, vamos lá. Diga, Haroldo. Ciao a tutti, né? Un piacere poter partecipare di questo incontro virtuale con tutti voi, in speciale com o nosso presidente del comitato. Boa noite a todos, né? Eu sou Haroldo Frigo, sou aqui da capital nacional da gastronomia típica italiana, cidade de Nova Veneza, a primeira colônia italiana do Brasil República, onde tem uma grande representatividade de italianos. Eu sou correspondente consular da Itália, da rede honorária, do Consulado Geral da Itália em Curitiba. Também sou presidente da Câmara de Vereadores do município de Nova Veneza. Sou formado em administração de empresas, comércio exterior, direito, com atualização também em relações internacionais. Então, eu fico muito contente em poder participar, né, desta ação, na qual a gente possa explanar um pouco os desafios que estamos passando e também o que estamos fazendo em nosso município, em nossa região. Muito obrigado aí e espero que possamos ter aí uns grandes debates aí nessa noite. Muito bem, obrigado, pessoal. Só esclarecendo aí, quem não consegue acessar, por gentileza, na página, verifiquem lá, estou vendo que tem muita gente já sintonizando, tem um link ali na minha página para vocês acompanharem a transmissão. Começando, então, propriamente o nosso debate, eu gostaria de perguntar, até entrando direto no assunto, de quem já viveu o drama, né, da pandemia, já viveu a fase 1 e já está na fase 2, a nossa amiga Patrícia, o que a Itália tem a nos dizer? Cosa abbiamo fatto di sbagliato che ci sono tanti morti così in Italia, è un paese piccolo e com tanta gente deceduta, Patrícia? O que aconteceu? Diga-nos. Opa, ó o microfone. Não esqueça de ligar o microfone, Patrícia. Pronto. Ligou? Desculpa aí. Então,
Tem aquele famoso jogo, né, no dia 19 aí de fevereiro, da Atalanta e Valência, né, onde reuniram aí 40 mil torcedores, e justamente ali na região ali da Lombardia, né, que é onde foi a região mais, com maior casos do Covid, né, e foi nesse momento que realmente a coisa, com 40 mil pessoas ali torcendo, mas foi o momento da propagação desse vírus, né? E exatamente 15 dias depois, né, 14 dias depois, que começou toda a contaminação e as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu acredito que a Itália demorou um pouco para tomar uma ação forte, né? Começou primeiro, vamos isolar primeiro a Lombardia. Não sei se vocês chegaram a ver isso nos jornais, que quando isolaram a Lombardia, as pessoas saíram correndo para a estação de trem para ir todo mundo para o sul da Itália, né? Virou aquela correria de noite para conseguir pegar o último trem da meia-noite para o sul, né? E depois o governo realmente foi mais duro e falou assim, não, agora a Itália inteira está em quarentena, né? E daí que realmente tudo começou. No começo era um pouco estranho, né? Porque você falava, eu vou usar uma máscara, era até uma coisa assim, um pouco estranha de poder, assim, de viver, né? Como vai ser? O meu marido, foi até interessante que o meu marido começou a perceber algumas coisas antes. Ele, só para falar, ele é italiano, doc, né? Do modo de dizer, que nasceu realmente aqui na Itália, né? Aqui em Bassano del Grappa, em Vicenza, né? E antes de tudo isso, ele falou assim, vou fazer uma compra de comidas congeladas e vou deixar aqui na geladeira, quem sabe, né? Acho que ele já estava prevendo alguma coisa, né? E depois dessa quarentena, que durou 68 dias, do dia 10 de março, nós fomos aí até o dia 17 de maio, abrindo a Itália a partir do dia 18, né? E não foi fácil. E eu posso falar pelo Vêneto, né? Os vênetos, eles são muito, como posso dizer, quadradinhos. Nós fizemos direitinho a nossa lição de casa, né? Nós, assim, realmente ficamos isolados. Eu saí 2 vezes durante o isolamento a trabalho. Eu tive que ir na prefeitura de Vicenza, tinha um agendamento, então eu tinha uma autorização para ir, né? E a sensação que deu era uma cidade fantasma, era triste de ver, sabe? Eu dirigindo, ninguém na rua, nenhum carro. Cheguei em Vicenza, a cidade praticamente, assim, era um silêncio, era um silêncio que assustava a gente, sabe? Era bem difícil, uma insegurança grande dentro da gente, né? Ainda mais eu que tenho filho pequeno, a gente começa a pensar no futuro também, a cabeça, né, um pouco que gira sem saber o que vai acontecer. Muito bem, Patrícia, vamos fazer um giro, então. Estival, como é que você viu isso? Como é que Santa Felicidade recebeu aí a pandemia? Os colonos aí estão se comportando bem? Como é que é? Você sabe que há divergências aí a respeito de se deve fazer isolamento ou não, né? Não, divergência sempre tem, né? Não só aqui, enfim, todo o Brasil. Eu vejo que Santa Felicidade, já algumas famílias, alguns restaurantes, como o restaurante Madalosso também, assim que aconteceu os primeiros casos, acho que os 2 primeiros, já fecharam o restaurante, os restaurantes, né? E rapidamente todos, assim, entraram no isolamento. Eu vejo que as primeiras semanas, sim, digamos, os primeiros 15 dias. Aí, logo depois, isso foi sendo bem, vamos dizer assim, já não foi tão rigoroso, né? Mas acredito que, saindo um pouco de Santa Felicidade, mas também falando como que o governo o governo federal, o Poder Executivo tem tratado isso, até porque eu faço parte do IFAM, nos primeiros meses, assim, sim, a gente se manteve em casa,
trabalho remoto, todos os nossos processos são informatizados, então a gente conseguiu desenvolver bem o trabalho nesse sentido, né? Mas a gente sentia, assim, não um discurso único, né, em todo o governo, né, como todos os governos vimos. Escuta só, que parar aqui para dar uma boa noite especial para Suzete Moleta. Sei a Portugal, Suzete Moleta. Um abraço, tua amiga, né, Patrícia? Gente boa aqui de Curitiba, da colônia, da primeira colônia aqui da Água Verde. Muito bem. Estival, nós vamos voltar ao assunto. Elton, diga lá, como é que chegou a pandemia aí na tua região, na tua cidade, as tuas atividades aí de universidade e tudo mais. Conte-nos um pouco aí da situação em Joinville. Boa noite a todos. Aqui a gente foi pego bastante de surpresa, acompanhando as notícias e etc. Na segunda-feira, deixa eu até pegar a data certa, na segunda-feira, dia 16 de março, foi o dia que eu fui para aula à noite, né, na faculdade, e estavam todos esperando que eu liberasse a turma mais cedo, né? Por quê? Porque estávamos já na expectativa de uma suspensão das aulas. E foi uma situação muito constrangedora, porque parecia que a gente estava forçando, poderia se alastrar e prejudicar mais pessoas, né? Então, foi esse o primeiro impacto mais direto, assim, com o Covid que nós tivemos, e logo no dia seguinte já não tivemos mais aula, e a partir de então ficamos 2 semanas com aulas completamente suspensas na faculdade, e é a partir daí, desse momento, que, pelo menos na minha profissão de docência, foi nesse momento que nós começamos a perceber que realmente a gente tinha que se readequar a uma situação virtual. E essa adequação ao sistema virtual fez com que nós aprendêssemos a utilizar essas ferramentas, né? Essas ferramentas virtuais, e foi muito difícil para todo mundo, de certa forma. Continua difícil. Continua difícil também, até agora. Os alunos que tiveram que se adaptar. Você está com o sinal ruim aí, Elton. Está difícil, mas vamos lá. Então... estão me escutando bem? Sim. Pode continuar, por favor. Sim. Tá. Então esse impacto foi um impacto de início, é uma dificuldade tecnológica difícil, né? Mas, ao passo que as coisas foram acontecendo a partir dessas 2 semanas iniciais, começamos a ter aulas online. Então, essas aulas online, para nós docentes, isso é muito preocupante, porque dentro de uma comunidade acadêmica, os professores eles se preocupam muito com o processo de aprendizagem dos alunos, né? É o principal problema que a gente enfrenta todos os dias. Então, como administrar isso? Como administrar esse processo de aprendizagem de modo virtual? Como fazer as atividades? Como fazer as provas, né? Como que eu vou fazer prova online? É extremamente complicado isso, né? Então, nós fomos nos adaptando e diante desse contexto, os alunos, praticamente, eles estão de parabéns, porque eles perceberam que a faculdade deveria, né, dar continuidade à sua atividade e eles também se adaptaram. Então, dentro desse aspecto, é um aspecto bastante peculiar. Agora, dentro da minha atividade profissional, na advocacia, o euro disparou e, imagine, em fevereiro, né, o euro estava a 4,66 e chegou a um patamar do euro ficar a 6,40. Então, meu Deus, isso é um fluxo econômico instável tremendo, que com certeza atrapalhou não apenas a minha profissão, mas aqui a cidade de Joinville como um todo, ônibus parados, e a cidade é uma cidade que tem o maior parque industrial de Santa Catarina.
ela parou completamente. Olha, agora os ônibus aqui na cidade eles estão com programação de retorno para o dia 8 próximo. Então, imaginem como que houve, né, como que ocorreu essa adaptação das pessoas buscarem transportes alternativos. E, claro, toda vez que a gente se vai na padaria para comprar pão e chega lá e está sem máscara, você tem que voltar para casa para buscar. Então, esse modo de se acostumar com esse tipo de coisa é bastante peculiar. Agora, em relação à comunidade trentina, eu gostaria de colaborar com vocês que a província de Trento, né, como um todo, a província de Trento, ela infelizmente chegou aí a um patamar de quase 5.500 contaminados, né? E desses, exatamente foram 5.437 contaminados, e infelizmente tivemos 467 mortes, né? Esses números para uma província como Trento, ela é bastante preocupante. E se a gente for ver os dados da situação emergenciária da província de Trento, graças a Deus a gente vê que agora, nesse mês de junho, a província de Trento está entrando num equilíbrio, né? O maior pico de contaminação foi, obviamente, na segunda quinzena de março. Então, se a gente vê a curva de contaminações, foi realmente a partir de março, meados de março. E o lado bom disso é que, a partir desse pico, a situação ela foi diminuindo gradativamente. Então, as pessoas respeitaram, como a Patrícia falou, respeitaram. Os trentinos também são bastante quadrados. Eu gostei dessa expressão, porque eles receberam a informação, e eu recebi alguns vídeos da província que carros de som passavam nas ruas dos bombeiros, informando as pessoas para que elas ficassem em casa. E como Trento é uma província, né, o norte da Itália, a Itália inteira, basicamente, é uma província, a norte da Itália, Trento, basicamente, é uma província que tem uma quantidade de pessoas idosas bastante alta, por conta da demografia própria histórica do país. As pessoas mais idosas respeitaram o comandamento, né, do vigile, né, dos carabinieri, isolamento total. Então, Presta casa, Elton. Presta casa. Em que pese existem aí as teorias e tudo mais, eu acredito que o isolamento, do modo como ele foi ministrado, em um dado momento, né, algumas províncias se anteciparam algumas situações aí de isolamento. Eu acredito piamente que o isolamento contribuiu bastante para a não propagação do vírus, né? E na nossa comunidade trentina, que veja, esses números eu trago do site da própria província de Trento, né? A quantidade de pessoas, eles chamam de ricoverata, né, que são as pessoas que estão ainda em tratamento, né, diminuiu praticamente a zero. E hoje, na data de hoje, existem apenas 2 pessoas que estão em terapia intensiva. Então, a província de Trento ela conseguiu corresponder bastante e de modo bastante eficiente nesse período. E falando da comunidade trentina aqui no Brasil, veja, eu faço parte desse contexto. Eu estou fora, basicamente, das associações trentinas, não faço mais parte dentro desse contexto dos trentinos, mas associativo, diria, mas das informações que nós temos é de que poucas pessoas do nosso convívio, né, das pessoas que mantêm contato conosco, é que elas acabaram tendo essa contaminação, ou pessoas conhecidas que acabaram levando aí a uma situação de infecção ou até mesmo de morte. Então, são poucas as pessoas que a gente tem conhecimento dentro desse contexto. Olha que a gente conhece bastante gente nesse âmbito, né? Então, essas notícias não circularam muito. Então, eu fico bastante satisfeito por conta disso, né? É claro que em uma outra situação isso acaba realmente acontecendo. Mas, para finalizar, Molossi, eu gostaria de comentar também que, dentro desse contexto do próprio Comites, né, nós tivemos uma primeira reunião do ano, que foi uma reunião virtual, e que, pela primeira vez na história, veja, eu sou conselheiro do comitê já faz aí desde dessa legislatura, há 5 anos, 2015, né? 2015, isso. E foi a primeira vez na história que a gente conseguiu reunir na mesma sala virtual todos os conselheiros. Isso nunca aconteceu.
porque alguns conselheiros moram no exterior, outros conselheiros, por questões de logística, não colaboraram ou não tinham a possibilidade de colaborar presencialmente. Então, esse modelo de reunião, como essa que nós estamos fazendo agora, olha quantas pessoas que a gente está conseguindo colocar para dialogar, é um modelo que eu acho que vai permanecer. Veio para ficar, né? Veio para ficar. Veio para ficar. Temos que aproveitar a crise e aprender com ela, né? E usar aquilo que deu certo para assim. Conclua, por favor. É a origem da palavra. Temos que aproveitar a crise para crescer. Então, eu acho que isso veio para fare crescere, crises. E também eu só espero que as reuniões virtuais, as aulas virtuais, obviamente não faça com que a gente entre numa nova era, né, de que as faculdades deixem de ter a sua função, que as reuniões pessoais deixem de ter a sua função. Acho que essa nova era da comunicação, ela tem que ser um plus dentro da comunicação e não uma substituição. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Um comentário que eu gostaria de fazer imediatamente, para não esquecer, até com relação à província de Trento e o Vêneto também, a questão do comportamento das pessoas, isso se reflete aqui no sul do Brasil. Eu não acompanho todos os números, digamos assim, não tenho elementos matemáticos, estatísticos, mas eu percebo que a contaminação, né, o contágio e o número de mortes, ele é proporcionalmente muito menor nos 3 estados do sul. Não por acaso, onde nós temos eu ouço, eu me informo todo dia com a Rádio Gaúcha, escuto, vejo o que eu posso de notícias do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, sempre, e vejo uma medicina, por exemplo, também bem avançada. Até eu não sabia disso, eu sou gaúcho, mas não sabia que Porto Alegre é uma das capitais que tem a melhor estrutura hospitalar do Brasil. E isso se reflete no resultado do número de mortos. Então, não é por acaso. O comportamento das pessoas, e isso não faço crítica ao resto do Brasil, mas a gente entende até por uma questão de situação econômica, de necessidade, as pessoas tenham que sair mais em São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Mas também há um componente aí, vocês vão me entender, não é nenhuma crítica racial, por favor, não é isso, mas é o típico do imigrante europeu que tem um sentido muito maior de se comportar, no sentido de, é preciso fazer o isolamento, então vamos fazer. Dá a impressão que o resto do país não tem muito essa cultura, né, de respeitar essas regras, e o resultado está aí, não sou eu que estou dizendo, são os números. Depois tem, evidentemente, também a questão de como que os governos, com 3 esferas diferentes, prefeitos, governadores e a presidência, com, às vezes, né, políticas diferentes, e então o resultado, infelizmente, depois comparando, não sei se posso dizer isso, mas o Rio Grande do Sul é quase que uma Alemanha, no sentido de tamanho de população e de área geográfica. Então, fica fácil de explicar por que é mais fácil controlar também, né? Assim como o Paraná e Santa Catarina. Então, isso eu gostaria de levar as pessoas a refletirem sobre isso, que a pandemia só traz esses resultados trágicos onde não há um controle, onde o Estado não chega. Agora, pergunto também para aqueles, né, que gostam de analisar sistemas de saúde, veja como o SUS foi importante, está sendo importante agora, né, num momento como esse, né? Então, precisa sim ser mantido. A gente vê falhas, vê problemas, vê dificuldades de todo tipo, mas aqui vai também um elogio ao sistema nosso, Tupiniquim aqui, que a princípio está funcionando bem. Você veja que, vamos voltar ao assunto da curva, né? A gente fez esse isolamento justamente para que a curva não fosse aquela de subir, né, fazer o contágio para todo mundo e depois não ter hospital, não ter UTI, não ter respirador para todo mundo. Apenas isso eu gostaria de acrescentar, puxando o teu exemplo aí do Trento. Vamos voltar agora ao assunto de erros e acertos. Me parece que já estamos mais ou menos sabendo o que todos nós e quem nos assistem, aliás, cabe aqui uma lembrança a todos, obrigado a quem está nos assistindo, vejo aqui gente
Guarulhos, São Paulo, de Portugal, Curitiba, Bento Gonçalves, Sandro Giordani, estou vendo o Ricardo Trento, eu não vou aqui me deter a citar todo mundo, mas muito obrigado, o nosso amigo Paulinho Pereira, lá de Santa Felicidade, também, um abraço para vocês aí. Gente, vamos fazer uma rodada agora falando do quê? O que aconteceu com as viagens? O Elton falou aí da questão das universidades, do ensino. Eu vejo o drama que é famílias com alunos, com os filhos em casa, tendo que inventar brincadeiras, modos de levar a vida sem se estressar. E esses dias eu fiquei pensando quem trabalha normalmente muito como eu, quando chega a sexta-feira você fica, puxa vida, vou para casa, vou desestressar, né, agora parece que sempre é feriado, é sempre domingo, e eu sinto, sabe hoje encontrei a palavra certa para isso, angústia. Não sei se vocês conseguem entender, eu sinto, veio trabalhar porque eu consigo, com pouca gente, né, aqui no escritório a gente vai revezando, vem um time, vem outro, a gente fica cada um na sua sala, isolado, mas o que eu sinto é a angústia, não sei se isso é entendível para todo mundo, porque a gente não sabe quando que vai acabar, o que vai acontecer, se você vai se contaminar ou não, então é uma sensação grande de angústia. Patrícia, você sente angústia também? Como é que é a vida aí de vocês agora? Vocês já estão na primavera, né, maravilha, como é que está aí? Microfone. Agora sim, agora sim. Não esquece o microfone. Falando dessa questão da angústia, eu também tive essa sensação durante a quarentena, que todos os dias eram iguais. Tipo, não tinha segunda, terça, quarta, domingo, eram todos iguais, trabalhando home office, né? Com muita dificuldade também no trabalho, porque com a alta do euro foi bem difícil, e trabalhando em casa também, com criança, né, também não foi fácil. Ao mesmo tempo eu tenho que ser mãe, mas também tenho que ser profissional. Então a gente tem que saber, tem que ter uma boa disciplina e também saber gestir tudo isso, né. O home office, o trabalhar em casa é bom, mas assim também não é difícil, né. E a gente vai ter que ir se adaptando. Agora a gente está já retomando, voltando já para o escritório. Ainda não recebemos pessoas, tá, no escritório, ainda não tem só virtual, reuniões só virtuais, né? E com todos os procedimentos, sempre com luvas, máscara. E já virou parte do nosso dia a dia. No começo era uma coisa que me incomodava. Hoje me incomoda se eu não uso. É o contrário. Você vê como a mente da gente vai mudando e se adaptando, né, às novas situações. Eu concordo contigo. No começo, e correr, então, com a máscara. Quem corre... Você vai correr de máscara? Eu tenho que correr de máscara, daí fica mais difícil, mas o treino fica mais pesado, porque você tem menos ar, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente se adapta. Sim, a Leila que fica brigando comigo, você tirou a máscara, só mais um pouquinho, deixa eu respirar. E falando em relação a viagens também, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que já mora aqui faz já alguns anos, ele foi para o Brasil em fevereiro para resolver algumas coisas, ia ser uma viagem rápida, e ele está lá até agora, já comprou 6 passagens aéreas, as 6 foram canceladas. Ele pensava de voltar para a Itália agora em junho, jogaram ele para julho, nem em junho talvez ele não consiga voltar, né? Estou dando ele como exemplo. Ele mora aqui, mesmo sendo residente, tudo certinho, ele não está conseguindo voltar para a Itália. Então, tem muitas pessoas assim, e ele assim, tem tratamento médico, tem que voltar, faltando remédio, é tudo uma situação delicada, né? E deixa as pessoas inseguras, porque ele já comprou 6 passagens e não consegue voltar, né? Um exemplo prático do que realmente está acontecendo. Patrícia, deixa eu só fazer um registro aqui, eu falei de angústia, mas para quem é italiano, que nos acompanha aí, é uma palavra até bonita de falar, angoscia, né, que fala em italiano, angoscia, né, certo, né, a pronúncia é essa mesmo. Estival, me diga lá, Estival, como é que é a angústia tua aí de Santa Felicidade, ou não tem angústia aí? Claro que tem angústia, muita angústia.
Langocha. Langocha. Enfim, Como é que se diz em italiano? Uma varda que não tinha angoscia. Italiano não é angoscia. Aliás, cabe um parênteses, pode falar aí para o nosso público, nossos amigos italianos, por favor, vamos lá, né? Vamos dar uns trucom a tutti italiani che desideriam guardar, né? Uns trucom a tutti quanti, ma restare questi dì proprio a casa non è minha facile qua, no? Eu acho que o início foi mais angustiante, o início. Agora, já nem sei quantos dias faz que a gente está em quarentena, tem que fazer esses cálculos aí, mas pelo menos desde março, né? Da metade. Para mim, 20 de março. Eu acho que 17 de março eu entrei em quarentena. Sexta-feira. E os primeiros dias foram horríveis. Ficar em casa, o trabalho também, assim, não rendia de fato, porque muda totalmente, né? Aí, logo depois, você vai reeducando e tal. E para sair, os primeiros dias era de pavor mesmo, assim, dava um medo de sair e tal. Agora já a gente sente, né? Não só em nós, mas em toda a comunidade, há não que as pessoas estejam confiantes, mas elas estão mais relaxadas, digamos assim, né? Mas o sentimento ainda é de angústia para visitar os mais velhos, minha mãe, que preciso dar alguma assistência, não é fácil. E nos trabalhos, também, uma angústia de incertezas, no IFAM mesmo, de incertezas no momento político que a gente está vivendo, mas também das ações, né? Muitas ações não podem ser feitas, né? O IFAM é responsável pelo patrimônio histórico nacional. Ações de fiscalização, por exemplo, nós não conseguimos fazer nesse momento. Viagens, deslocamentos, né? A nossa ação agora é muito mais por denúncias e aí vem toda a parte legal, né, de controle mesmo das modificações, enfim, das infrações que acontecem com o nosso patrimônio cultural brasileiro, né? E no Centro de Estudos Vênetos, também uma angústia que aconteceu muito grande, sim, mas a gente está se reinventando. Então, há angústia, mas há uma reinvenção, há uma sede de mudança, e eu tento ver o lado positivo, não apenas só a angústia. Eu acho que é um momento de reinvenção, de se reencontrar e reinventar. E nós, do Centro de Estudos, a gente está trabalhando de sol a sol, e acho que a gente vai colher bons frutos aí, daqui para frente. Muito bem, Estival. E aí, em Nova Veneza, como é que está, Frigo? Muita angústia aí ou não? Já que a palavra veio, agora vai... O início foi um pouco de paura, né? Como dizem os nossos italianos. Mas como Nova Veneza, ela tem, né, 98% da descendência e um número muito expressivo de duplos cidadãos que residem aqui, ou algum familiar reside no exterior, eu tive, numa via paralela, 2 princípios de trabalho. Ser gestor, né, de um poder legislativo para deliberar ações, para receber matérias, para escutar a população, e outra, sendo da rede honorária, para que a gente pudesse também dar o total suporte para aquele italiano que estava na nossa região, ou a passeio, ou a trabalho, visitando um familiar, mas reside na Itália, e também aos familiares desses cidadãos italianos que estavam residindo na Itália e também em outro país, na União Europeia, enfim, ou em outro continente. Mas o interessante disso tudo, começando pelo poder público, foi que os órgãos competentes para poder avaliar, poder criar meta, poder criar orientações, eles tiveram que entender o que era esse vírus. O nosso Ocidente, ele é totalmente diferente do Oriente, que acontece essas pandemias anualmente ou a cada
alguma década. Então, isso aqui foi inovador para todos os profissionais, sendo ele da área da saúde, das ciências, da engenharia. E isso aí teve que adaptar a vigilância epidemiológica, a sanitária, juntamente com os órgãos de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o IGP, o Instituto Geral de Perícia, e também nós, agentes políticos, ou os gestores políticos das pastas. Então, isso aí assustou todo mundo. A gente teve que, de imediato, dar suporte, primeiro, para a vida, que é importantíssima, que é algo superior a qualquer outro tipo de avaliação no momento, só que a gente tinha que entender o que faríamos com as escolas, o que faríamos com o comércio, o que faríamos com a rede gastronômica, o que faríamos com o desenvolvimento que já estava acontecendo e sendo aplicado através de uma lei orçamentária, porque tudo isso aí estava em análise. Se caso houvesse uma complicação, o que Nova Veneza deveria suprir para não pagar, para que tivesse algum setor econômico resguardado para injetar no combate ao Covid-19. Então, isso aí assustou todo mundo. Hoje, Nova Veneza é um município aproximadamente de 16 mil habitantes. Eu vou me ater mais a ele, porque sou um gestor de um poder legislativo aqui do município e fica muito mais fácil para eu tentar transmitir. Nós temos aqui um hospital com um pronto atendimento. Um município de 16 mil habitantes, dentro de uma geografia política, sendo 12º em área no estado de Santa Catarina, mas não habitado, mais grande. E aí nós tínhamos que entender. Vai acontecer um caos no hospital? Vai acontecer um caos, né, dentro das unidades básicas de saúde? O que faremos com as famílias, com os nossos agricultores, com os alunos e seus pais? Então, isso aí foi um transtorno muito grande. E o professor Elton, aí, ele deixou bem claro que a adaptação, não somente na vida do acadêmico, né, que está buscando a sua profissão, o curso técnico, mas nós também tivemos que aprender e também toda a parte das secretarias municipais tiveram que se adaptar com essa tecnologia, com essa inovação, que supriu, no momento está suprindo, essa deficiência de a gente ter que nos resguardar para que esse vírus não se propague, mas também a gente, paralelamente, a gente tem o setor econômico. O que faremos com a economia do município? Nova Veneza, ela recebia no final de semana em torno de 15 mil pessoas de fora para se sentir aqui bem realizada no setor gastronômico. Sim. Como imagina, agora seria, desculpe, Haroldo, desculpe te interromper, agora seria o período da grande festa aí de vocês em junho, né? No final de junho, julho, né? Perfeitamente. Então, o que a gente teve que se adaptar? A gente não poderia deixar de não levar Nova Veneza através do ambiente virtual. A festa, já teve o decreto onde o prefeito já cancelou, né, a festa de junho, para que evitasse maior propagação do Covid-19. Só que o que a gente faria para promover a festa de Nova Veneza, para não deixar passar em branco? Ela vai estar sendo reprisada todas as edições. Vão acompanhar no Facebook, né, através do governo municipal e das pessoas que compartilham todas as realizações de festas anteriores, para que se sintam um pouco acolhidos, aconchegados naquele momento maravilhoso que a gente sentia. Passava aqui em torno de 200 mil pessoas em 3 dias de festa. Então, Nova Veneza já estava no calendário de muitas pessoas, tanto do estrangeiro quanto, né, nacionais que viriam para Nova Veneza. Nova Veneza gerava economia para a rede hoteleira da região toda, desde Tubarão, que é 70, 80 quilômetros de distância de Nova Veneza, conseguia suprir essa fomentação econômica em função da festa de Nova Veneza. Então, a gente teve que também entender e também aplicar uma política agora, não a curto prazo, mas a longo prazo. Se isso aqui, por exemplo, conseguir se estabilizar no Brasil e a gente ter a certeza, através da ciência, que podemos agora, né, nos aproximarmos, temos o calor humano, voltar, né, à nossa realidade anterior, a gente já está também planejando. Que saudade de abraçar, né, Haroldinho?
Saudade de abraço. O italiano tem essa falta, né? Isso aí é uma coisa típica e a gente fica um pouco meio reprimido. A gente não é que nem os coreanos, os japoneses, que só abaixa a cabeça e tá tudo certo, né? Não, nós precisamos do contato físico, né? Sim. São particularidades do povo latino, né? Ele vive do contato, da fala, do gesticular, do comer, de fazer festa junto, né? Haroldo, desculpa se vou ter que devolver aqui para o Elton, porque aqui, falando em ensino, as crianças, eu sei que você é professor universitário, mas dá para dizer que 2020 é um ano perdido para a educação ou não? A economia não vou nem falar, porque com certeza, eu fico pensando, já concluo, turismo, você falou em turismo, imagina Gramado, Canela, as estações turísticas, né? Quanta gente não tem trabalho, não tem emprego, hotéis e restaurantes, bares, e a gente sabe aqui pelos nossos clientes a situação que está, então, aliás, a nossa solidariedade a todos eles, né? Não vou ficar aqui citando nomes, mas a gente, estamos juntos, eu digo sempre, estamos no mesmo barco, vamos nos ajudar. Agora eu pergunto para o Elton, que é da área do ensino, o ano é perdido ou a tecnologia vai, de certa forma... Porque como é que você vai ensinar uma criança? Os pais em casa ensinam? Eu não acredito que tenha um rendimento bom. Tem uma grande dificuldade, né? A gente está sentindo através da parte pedagógica mesmo da rede municipal, a gente sente até que os pais já estão um pouco já até irritados, porque muitos deles que trabalham para não perder o emprego, que reduziram seus salários, continuam realizando, né, o seu trabalho no dia a dia para trazer o pão dia para dentro de casa. E muitos deles têm que se adaptar ou como pessoa para ficar com seus filhos de confiança que não teve contato, enfim, aquela história toda de preservar referente ao vírus, mas eles tiveram também que se adaptar a toda essa tecnologia e a gente também tem que entender que a municipalidade teve que ajudar também aquelas famílias que não têm nem internet, que não têm um computador, que não têm um celular para receber a tarefa da professora, a realização da aula pedagógica estabelecida no mês ou na semana. Isso aí mexeu muito. Só que também abriu um leque aí de TI e programadores aí referente à educação, à agricultura e demais outras pastas do governo municipal para que pudesse chegar informação rápida e pelo menos suprir a necessidade. Mas acredito eu que o calendário eleitoral referente às horas anuais que são obrigados a respeitar e também a metodologia... Desculpe, você é tão político que falou calendário eleitoral em vez de escolar. Olha, cuidado, hein? Calendário... Escolar, eu tô ligado, hein? Tô ligado. Haroldo, obrigado. Deixa eu falar, o Elton falar aí a respeito, eu perguntei para ele até a respeito da educação. Eu voto no Haroldo. Viu? Calendário? Boa. Calendário diga, Elton. Consideramos válido, Elton. Vai ter política. Diga, Elton. Aproveita-se o que de 2020 em termos de educação? Eu acredito que... eu estou acompanhando essa evolução. Eu tenho sobrinhos aqui, sobrinhos são filhos das irmãs e dos irmãos da minha esposa. A gente percebe que as escolas públicas elas estão fazendo o seu papel diante desse contexto, dessa reorganização que a gente comentou anteriormente, e principalmente fazendo essas tarefas, né, em casa, né, pedindo para que as crianças, as mães, os pais, eles podem ir até a escola, pegar o material, retornar para casa e aí os pais acompanham esse processo de aprendizagem. É claro que... e depois devolvem para as professoras fazerem as correções e tudo mais. Então, eu tenho um pouco de proximidade com isso, a gente não acompanha, né, mas a gente percebe esse movimento, né. Outro dia, a gente viu também uma notícia de que as aulas elas só estariam aqui na região com data programada de retorno para agosto, né.
Então, um semestre inteiro do ano ele acabou tendo essa dificuldade. Eu não diria que ele foi perdido, né, ou utilizar essa expressão de perca ou de prejudicado, mas, de certa forma, houve uma redução de aprendizagem que, acredito eu, deva ser recuperada no período de férias. Então, o poder público, ao meu ver, ele deveria utilizar o período das férias próximas, né, para viabilizar aí uma recuperação desse conteúdo que foi, eu não diria perdido, mas foi pouco administrado. Acredito que essa seria a melhor forma de cuidar disso. E dentro da faculdade, claro, cada faculdade teve uma experiência, teve um modus operandi. Eu acredito que dos nossos alunos e da rede privada, pelo menos, a rede privada, acredito eu, que em grande maioria conseguiu trazer a continuidade, né? Então, não teremos nenhum tipo de prejuízo por parte da formação acadêmica. É claro que os professores dos semestres seguintes deverão, de certa forma, providenciar algum tipo de continuidade ou até mesmo de complemento de talvez alguma ou outra situação que possa ter sido deixada ao longo dessas aulas expositivas, etc., mas online. Mas eu acredito que, na sua grande maioria, dentro das universidades que conseguiram se estabelecer e se estabilizar dentro desse modo de ensinamento e aprendizado, acredito que eles tenham feito de modo grandioso essa readaptação. Então, acredito que é uma adaptação de todas as pessoas, tanto da parte da docência quanto da parte dos discentes e, obviamente, dos governantes. A gente percebeu no início uma situação muito peculiar, que o governante dizia alguma coisa e era desdita pela presidência. Aí vinha o jogo da presidência versus governadores. Então, esse jogo político, eu acho que ele terminou, e com o retorno às atividades, pelo menos aí nas próximas semanas estão previstas ao retorno das linhas de ônibus, com todo o sistema de segurança e para evitar a contaminação, etc. Então, eu acredito que a conscientização, de modo geral, ela nesse momento, ela é mais do que necessária para evitar a propagação. Então, é difícil, como e foi falado anteriormente, né, da questão sem discriminação, etc. Mas, de modo geral, a conscientização das pessoas diante dos casos que chegaram próximos da gente, das pessoas, efetivamente, isso está sendo essencial aí para afastar o vírus e deixar ele mais isolado. Então, eu tenho esperança. Essa não pode jamais se abalar, né? Então, dentro desse contexto, eu acredito que esse ano ele deverá ser recuperado e não perdido. Então, vamos combinar o seguinte: o primeiro bloco aqui foi a palavra angoxa, o segundo, a esperança. Vamos mudar, então, vamos para a esperança agora. Vamos pensar já que nós estamos no meio do turbilhão aqui, né? Diga, Haroldo, por gentileza. Fala. Só um minutinho antes de passar a palavra e dar um para o Haroldo. Pessoal, pode falar. Eu preciso me despedir. Sim, também, 19h23 para os nossos queridos ouvintes aí. Parabéns a quem nos acompanha até agora. O Elton tem compromissos, professor? Tem que fazer. Diga. Eu preciso me despedir, e então eu gostaria de parabenizar novamente, agradecer a presença de vocês. Eu não me lembro do Moisés, não conheço a Patrícia, mas eu conheço o Haroldo já de muito tempo. Então, eu agradeço aí o elo que se inicia agora e parabenizo o Molossi pela iniciativa, agradeço o convite e que a gente possa fazer mais vezes esses encontros online. Sim. Diante aí dessas ferramentas. E Molossi, dentro desse aspecto do Comits, porque, ao meu ver, o Comits tem esse objetivo, reunir a nossa comunidade e apresentar e também defender e viabilizar aí a comunidade uma coesão, né? Eu sempre,
nas reuniões e o modo como eu sempre me comporto dentro das reuniões é que eu gostaria de integrar mais a comunidade. Então, se a gente não consegue levar a comunidade para dentro das reuniões do Comites, vamos levar o Comites para as comunidades. Acho que esse é um modo que a gente podia trabalhar melhor aí para render essa publicização. Elton, muito obrigado. Me dá só mais um minuto para eu te agradecer aqui e dizer também que as novidades que vêm por aí, até com a possibilidade do Comites fazer reuniões itinerantes agora, que foi aprovado um novo decreto aí, né, permitindo, com certeza, assim que a pandemia permitir, que acabar essa angústia, que nós voltarmos para a área da esperança e do futuro, teremos mais reuniões no interior, sim, vamos envolver a comunidade, porque antes a gente tinha limitações legais, agora há uma alteração aí que vai permitir que sejam financiadas as viagens, aí a gente pode, claro, com a despesa mínima, fazendo, vamos ver, a gente está pensando em Nova Veneza já, viu, senhor Arudinho? Então, se prepara aí para termos uma reunião, não é porque você está aqui, não, tá? Tá. Elton, muito obrigado. Até a próxima. Tá? E olha, faremos mais, com certeza faremos mais lives para a gente passar para o público alguma coisa, pelo menos. Tenho que ir. Um abraço a todos. Tchau, Elton. Arrivederci, caro. Tchau. Arrivederci. Muito bem, continuando então. Bravi. Prego. A presto. Voltando então ao assunto aqui, Patrícia, o que te vem em mente agora em relação ao Brasil, já que a Itália já passou por esta fase mais difícil? Qual é a experiência que você pode dizer aqui para quem está nos assistindo aí? O que vem pela frente aí? O que você sugere? O que a gente deve fazer? Além de... Não esqueça do microfone. Esqueça de ligar o microfone. Agora. Pronto. Desculpa, mas eu realmente não sei onde que liga esse microfone aqui. Mas em relação, assim, eu acho que o Brasil tem muito que aprender com a Itália, né? Na forma que a gente aqui levou realmente a sério a quarentena. Assim, o Brasil, eu não estou aí, o que eu vejo é através de jornais, o que minha família conta, né, e às vezes eu vejo, assim, que as pessoas não estão levando tão a sério, pelo menos, assim, eu estou falando mais da minha região ali de São Paulo, onde eu tenho mais contato, né, e eu fico triste com isso, porque aqui a gente fez tão certinho e as coisas, os números começaram a baixar, né, e realmente o isolamento, ele funciona. Então, eu acho que o brasileiro teria que levar isso mais a sério e realmente fazer o isolamento. Agora começou a abrir um pouco, né? Mas mesmo assim, sair se realmente necessário, né? Proteger as pessoas de grupos de risco. Se vai para um lugar por diversão, não vai por necessidade, né? Se tem que trabalhar porque se tem que pagar conta, tudo bem, vai, coloca luvas, máscara, se protege. É uma nova vida, é um renascimento de uma nova vida, né? E que nós temos que aprender com os erros dos outros, né? Eu acho que a Itália demorou um pouquinho para ver os que estavam aprender com a China, né? Que foi a primeira. Bom dia, Patrícia. Desculpe se te interrompo. A famosa frase do Sindaco de Milano, Sala, né? O que ele dizia mesmo? Milano não si può fermare. Era isso, mais ou menos? Como é que era? Sì, mas non si può fermare, ma però bisogna, num momento di pandemia, non c'è, bisogna, precisa, é necessário, não é verdade? É um momento em que a gente precisa se isolar e proteger a nós e as pessoas, né? Amar a nós e ao próximo também, né? É uma forma de amor isso também. Certo, muito bem. Quem? Estival, diga-me lá, que você pode acrescentar aí em relação aos erros que a Itália cometeu e o que nós estamos fazendo de errado, se é que estamos fazendo alguma coisa errada, né? Olha, é bem complicada a situação do Brasil, né? Politicamente falando, de orientação, eu vejo assim,
olhando, fazendo um quadro geral, né? No primeiro momento, os prefeitos e governadores fizeram uma boa tarefa de casa, mas aí o governo federal estava fazendo, mas aí havia divergências dentro do próprio governo, aí tava o brasileiro, de certa forma, uma parte, né? Não vou dizer todos, mas uma parte dos brasileiros estava levando a sério, aí já começaram a não levar a sério, porque havia essas vozes duplas, triplas que causam polêmicas, né? Então, o que eu vejo assim de errado aqui é não haver uma unidade nacional mesmo, de orientação. A gente não tem agora nem mesmo, fazendo mesmo uma crítica, um ministro da saúde, né? Já passamos por 2 e agora vem o terceiro, não se sabe quem vai ser, enfim. É uma situação muito incerta e o que a gente pode esperar, eu nem arrisco, melhor nem arriscar, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, espero que tudo isso passe, a gente está num processo, como eu já tinha falado, de manutenção, um processo de novas modalidades de trabalho. Eu acho que a gente tem que investir nisso e tentar conter nós mesmos da melhor forma possível, né? Você me confia, nunca o Centro de Estudos Vênetos teve tanta, vamos dizer assim, tanto pé no acelerador como agora. Quer dizer, isso permitiu que vocês fizessem. Então, eu não estou querendo justificar, mas de toda crise existe o que deve ser colhido, né? E Haroldinho, você disse que tem quantos minutos, Haroldinho, por favor? Desculpa, Estival, só para... Nossa, desculpa. Então, não me escuta? Só pode repetir. Você disse que... com a outra aqui. O homem desculpa te cortar aí, Não, mas foi com certeza. Não pensa, é que eu sei que você também tem tempo, eu não quero você indicar o tempo que você tem para você dar as suas considerações finais, se for o caso, por gentileza. Não, tranquilo. Não, você tem quanto tempo? Desculpe, só para ter certeza. Eu tenho ainda 10 minutinhos aqui, tranquilo com vocês. Então, por favor, Estival, conclua, daí passamos para o Haroldo para ele fazer o fecho, tá? Sim, mas falando mesmo desse trabalho que a gente está fazendo rapidamente, esse período de quarentena fez com que a gente colocasse o pé no acelerador e colocasse gasolina azul, vamos dizer assim, né? O CEVEP aprendeu que dá para se reunir, né, virtualmente, dá para produzir virtualmente, dá para criar muita coisa. E agora, nas últimas semanas, a gente criou uma página Facebook, perfil no Instagram, chamado Talhar Língua e Cultura, né? Que é para difundir tantas ações que o grupo está fazendo, mas trabalhar com as comunidades, com os falantes, aqueles que querem aprender determinados aspectos da língua, valorizar não só a língua, a cultura como um todo, né? E diariamente a gente está fazendo uma postagem, não é voltada apenas, né, para o Paraná, mas para todo o Brasil. Enfim, já temos seguidores aí internacionais. Em 3 semanas a gente já está com 1.200 pessoas que curtiram a página. A tendência é crescer. E a gente nós somos um grupo que está com a universidade juntos. Temos 3 universidades, a Federal do Paraná, a PUC Paraná, a Unicentro. Temos as associações, a Associazione Veneta nel Mondo, a Associação Italiana Padre Alberto Casavecchia, e também as comunidades aí, né, que são de Santa Felicidade, Campo Largo, Colombo, Alapa, e a tendência é crescer cada vez mais. Já temos representantes também lá de Cascavel no grupo. Então, vai ser o trabalho e promete. Vamos, me desculpe até interferir, mas precisa fazer um registro aqui, até para quem está nos acompanhando aí do Rio Grande do Sul, a perda que nós tivemos, né, na semana passada do glorioso Darcy Loz Lusato. A Patrícia conhece, né, com certeza já ouviu falar dele, deve ter chegou algum dicionário dele aí para você.
Se a Kátia Dalmolin ainda está nos ouvindo aí, Kátia Unstrucon, cara, você sabe que você é lá da minha região, lá de Bento, Sim. Nova Bassano. Eu não sei de qual cidade que ela nasceu, a Kátia, você sabe me dizer, Patrícia? Santa Maria? Santa Maria, da Boca do Monte, da Quarta Colônia. Então, o Darcy foi uma perda. Eu chorei, eu chorei no dia que eu soube, porque sabe quando você tem uma afinidade com uma pessoa que dedicou a vida. E eu tive a honra de gravar um vídeo dele em 2013, onde ele fala da Itália Maledetta. Depois procura lá, que eu postei isso outro dia. Esse é um dos vídeos que eu tenho o maior número de visualizações, que tem quase 3 mil visualizações. E gravei assim, do nada, numa visita que eu fiz. Ele disse, te faço na poesia, Itália Maledetta. Quer dizer, desculpem os nossos amigos italianos, mas para muita gente a imigração não foi nenhum prêmio, não foi nenhum júbilo, não, ninguém imigrou porque, eu quero conquistar novas fronteiras, eu preciso, não, foi obrigado, foi por fome mesmo, para separar as famílias, para que elas pudessem, metade sobreviver, a outra metade teve que vir embora. Já ouviram isso centenas, né, de vezes, essa frase, mas eu repito e vou falar isso, quando lembrar do Darcy Lusato, eu vou falar isso. E concluo aqui, Haroldinho, dá teu boa noite aí, meu amigo. Também, já que a gente está falando... Patrícia, desculpa, Patrícia, eu preciso te cortar porque o Haroldo precisa sair. Depois nós vamos... Te acolemos um pouquinho, Pio. Tá vendo? Tá bem? Tchau, Haroldinho. Vai, diga lá. Finalizo tudo já, Patrícia. Não, quero agradecer, né, a participação, o convite, né, através do presidente do comitê, dizer que é importante que a gente também demonstre as situações para os nossos italianos residentes em Santa Catarina e Paraná, os especiais inscritos ao AIRE do nosso Consulado-Geral em Curitiba, né? Demonstra também a preocupação e dá o valor a todos nós, descendentes, cidadãos italianos, que é o comitê, né, que, na verdade, trabalha paralelamente junto ao consulado para dar esse suporte. É uma cidade de 114 mil habitantes, o Comites. É uma câmara de... mais ou menos, para ter uma ideia. Mais ou menos. É grande, imagina. E a gente também respeita, né, todos os conselheiros, enfim, as atitudes que eles têm, porque é sempre para ajudar a melhorar a situação com o cidadão e a comunidade. Eu coloco... Nós temos, desculpa, eu te corto de novo, temos o Giliardi Gava, conselheiro lá de Nova Venécia, tá? Um abraço para o Gili Gava, que esteve na nossa reunião última, na reunião online. Um abraço para o Gili Gava. Ele está com a mãe dele aqui no distrito de Nossa Senhora do Caravaggio, com o mês de maio seria a grandiosa festa, né? Mas, infelizmente, em função do Covid-19, também não pôde realizar. Só os fiéis passavam, mas... tudo sob controle, né, da fiscalização. E para isso, coloco a Câmara de Vereadores de Nova Veneza, o plenário, com toda a TV Câmara, para que um dia que vocês quiserem realizar a sessão itinerante do comitê, né, podem usufruir de toda a parte física e estrutural da Câmara de Vereadores. Agradeço a participação aos colegas Patrícia, ao Moisés, ao professor Elton, que já foi fazer a aula dele. Ele precisa trabalhar, né? Os alunos precisam de aula. Trabalhar. Especial também ao presidente Molon por essa oportunidade aí. Agora, vou para uma parte mais política, né? Que é junto ao partido meu aqui do estado de Santa Catarina, que temos aí uma discussão a ser feita até referente à prorrogação ou não das eleições. São opiniões agora divergentes, mas que precisam ter um encontro de ideia aí para que a gente possa ter a democracia sempre em primeiro lugar. Muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, caro Haroldinho. In bocca al lupo, eh? Grazie. Arrivederci. Tchau, tchau. Arrivederci. Muito tchau. bem. Pessoal, vamos nos encaminhando aqui. Já temos 1h10 minutos. Temos ainda mais 20 minutos aí. Vamos lá. A palavra, Patrícia. Patrícia, aqui. Agora fiquei eu aqui agradeço mais uma vez aí o pessoal que está nos acompanhando.
todos que trabalham, né, que fazem essas participações no comités ou claro, Câmara de Vereadores, evidentemente, tem um pagamento, tem um salário, mas a maioria, Estival e Patrícia, você também, pela tua atividade, evidentemente tem um ganho, né, mas quase todos nós, presidência do comités, os conselheiros, líderes de associações e folclore, todos têm um nome muito bonito, né? Que nome seria esse que a gente dá para esse pessoal todo, Estival? Uma pergunta aqui ao vivo e a cores. Eles são frutos do quê? De uma coisa que todos nós temos, que é o altruísmo, né? De fazer alguma coisa para alguém. E quando você não tem pagamento, você não recebe, você recebe só emoção e abraços e felicidade, né? Que a gente pode compartilhar. A gente chama isso de voluntariado, tá? Então, assim como existem hoje na pandemia aquelas pessoas que se preocupam em fazer uma marmita de levar para quem não tem o que comer, para aquelas pessoas que não têm, às vezes, um produto de higiene, uma cesta básica. Gente, tem pessoas que não têm mais, principalmente os autônomos. Nós falamos, pessoas sem vínculo de emprego no Brasil, nós falamos de mais de 50 milhões, os números estão aí, 53 milhões, se não me engano, de autônomos, de pessoas que não têm trabalho fixo, não têm uma carteira assinada, não têm um alvará de empreendedor, não têm uma empresa. Então, tem que parabenizar mesmo a quem se dedica a dar algum tipo de suporte, alguma ajuda para essas pessoas. Então, agora é o momento. Obrigado, e falando agora aqui da nossa comunidade italiana, nós também temos essa missão de fazer, eu diria que 1/3 da minha atividade é voluntariado, o tempo todo, desde que eu entrei no Comités em 2005. E não me arrependo, porque os contatos, o conhecimento, a alegria, os convívios, né, Patrícia está aí um exemplo do conhecimento contigo, com a Suzete, lá em Bassano, quantas vezes já fomos a Bassano, quantas vezes nos reunimos, e cada vez é uma alegria enorme andar sul ponte de Alpine, ti darei la mano e um batim d'amor, assim que diz a música. Sim. Então, muito obrigado aos que estiveram aqui, o Araldinho, o Elton, e todos que de alguma forma ajudam a tornar a vida das pessoas melhor, tá? Então, a comunidade italiana é boa nisso, eu acho que é uma das melhores no mundo para fazer isso, voluntariado, altruísmo. Veja quantos padres, né, quantas pessoas dedicam a vida, eles deixam de ter família, esposa, filhos, para cuidar dos outros, veja que coisa bonita, né? Então, isso precisa ser valorizado, precisa ser olhado, e nessa hora a gente vê como tem gente que se preocupa, né? Então, por gentileza, nessa linha aí, Patrícia, o que você conhece, o que você vê, o que você pode nos dizer a respeito disso? A grande comunidade italiana no mundo, o que ela faz? Cosa facciamo noi? Mas o italiano, ele é muito solidário mesmo, né? Eu acho que isso vem não só da religião, mas vem do modo de ser, né? Sempre está ajudando o próximo. Aqui também a gente vê muitos projetos, principalmente assim para os imigrantes menos favorecidos, né? Que são aqueles que até chegam com os balcone e tudo. Então, é bem bonito de ver. Eu vejo isso no mundo, não só aí no Brasil, mas o italiano no mundo inteiro. Estou falando italiano porque o nosso assunto aqui é voltado para o italiano, mas o ser humano, né, ele está vendo o mundo de uma outra forma. Eu acredito que nós vamos ter um mundo mais humano. Essa é a minha visão, né, depois de tudo isso que tá acontecendo. Que a gente perdeu, a gente tinha uma coisa que a gente não dava valor, que era a liberdade. A gente perdeu a liberdade e a gente começou a dar valor. A gente começou a dar valor a um simples abraço, a um beijo, né, o contato, o poder ver a mãe, o pai, né? Então, eu acredito que o mundo vai ser muito mais humano. Espero realmente que seja. Patrícia, só a Divanir Fonini colocou aqui uma palavra, né, um substantivo chamado solidariedade. Talvez eu tenha esquecido de falar, né? Solidariedade. Olha aí, não fui eu que escrevi, foi a técnica. Obrigado, Divanir, é isso mesmo, solidariedade é a palavra certa. E nessas horas que a gente vê mesmo como isso funciona, né? Estival, o que você nos diz aí?
qual que é a tua lição aprendida até agora? Nossa, acho que são várias lições, né? Não só para mim, para todo mundo. Eu acho que a valorização desse afeto que a gente tinha diariamente, né? E agora é totalmente restrito, é a primeira questão, né? A primeira lição que a gente aprende, a valorização das pequenas, da relação do cotidiano, né? Do dia a dia, do abraço. Mas eu acho que a gente aprende também, sim, a valorização da vida, com certeza. A gente falou tanto do trabalho, novamente, a gente aprende novas formas de trabalho. Eu vejo essa quarentena, apesar dos apesares, né, apesar dos poréns, né, de você perder a liberdade, pelo contrário, eu vejo com a possibilidade de você ser livre, mesmo fechado, entende? A possibilidade de você descobrir, se conhecer. Quantas pessoas estão se conhecendo, né? E isso estou falando psicologicamente. Quantas pessoas estão se redescobrindo, famílias estão se aproximando. Claro, tem os casos de conflitos também, né? Tem um lado negativo. Sim. Acho que o momento é para isso mesmo. Então, acho que a humanidade não vai sair igual. Não tem como sair igual desse processo. É impossível voltar, né? Claro, sempre a gente vai ter os problemas, óbvio, né? Não vamos sair com dessa pandemia super bem, assim, maravilhosamente bem. Não, mas uma boa lição a gente já aprendeu e está aprendendo. Estival, só lembrando lá dos lemas do imigrante, quando ele sai da sua terra e vai para o novo mundo, quais seriam os três substantivos aí que explicam o que fez ele sobreviver no mundo? Aliás, acabou de responder. Ó. Família, fé e trabalho. Exatamente. Sem a fé daquilo que seria um ser superior que nos dá, de certa forma, algum tipo de recompensa por todo o sofrimento, por tudo aquilo que a gente... Nossos antepassados, nós nem tanto, né? Nosso sofrimento é angústia, que eu falei antes agora. Não vivemos nem 1/10 do que os nossos antepassados viveram, uma grande travessia, na derrubada da mata, os animais, as doenças, a falta de apoio. Vocês conseguem imaginar isso, né? Vou aqui repetir, já todo mundo está... A sensação de abandono. Então, as famílias italianas têm isso em comum, né? A Rosângela disse muito bem, um povo amoroso e familiar. Então, a gente vê aí e isso mesmo, que você disse, de repente dá algumas encrencas em família, mas qual é a família italiana que não tem encrenca? Se não tiver, é porque sabem esconder muito bem. Então, a gente é testemunha diariamente disso. Então, é isso mesmo. Nós gostamos de demonstrar, é um traço da nossa personalidade, demonstrar que gosta ou não gosta, que também não quer dormir sem fazer as pazes. Né? Na casa de vocês deve ser assim também. E é isso que faz a italiano diverso do mundo inteiro. Vi agora mesmo que o Walter entrou aí no grupo, está assistindo. Hoje ele mandou um vídeo aí, até depois eu compartilho, o que a Itália representa para o mundo. Praticamente 70% da produção. Até, Walter, já que você está assistindo, coloque lá no grupo o vídeo que você postou hoje para todo mundo ver. É fantástico, as grandes invenções, as grandes marcas, as grandes empresas, e brevetti, né, que a gente diz, né? Então, gente, somos um povo maravilhoso, não dá para dizer outra coisa, né? É inigualável o italiano. Esse é o recado que fica, então, transformar toda essa angústia, essa dificuldade que nós estamos enfrentando em algo novo, algo para a gente se reinventar, uma espécie de fênix, né? Gente, Walter está perguntando em qual grupo, põe no grupo ali da minha página, onde está feita a transmissão, senão depois eu coloco ali,
Eu vou dar a palavra para a Patrícia, para as suas considerações. Eu queria falar uma coisinha. Porque a Patrícia sabe que horas são aí na Itália, Patrícia, agora? Diga para nós, é meia-noite já ou não? Não, faltam só 10 minutos para 1h da manhã. Como é que é o nome da tua família? É o Stefano, teu marido Stefano, e o filho, como é que chama teu filho? Marcello Giovanni. Já dormiu ou não? Já botou para dormir? Já estão. Não sei se estão dormindo, mas pelo menos estão no quarto, né? Então, por favor, as suas considerações finais. Então, puxando o gancho que nós estamos falando italiano, né? Nesse sábado próximo, eu vou fazer uma live com o Juvenal Dal Castel. Eu acredito que vocês conhecem, né? Então, nós vamos fazer uma live na minha página do Ser Italiano, no Facebook, e vamos falar sobre imigração, cultura e principalmente sobre o italiano, né? Então, quem quiser acompanhar aí, vai ser no sábado, às 11 horas da manhã do Brasil e às 4 da tarde na Itália. Muito bem. Ótimo. Alessandro Veronese, Uruçanga não, é Orleans. Buonasera, Alessandro, tudo bem aí? E a sopa no pão aí, como é que tá? Tá indo bem? Dá um ok aí. Estival, suas considerações, por gentileza. Agora é a hora do arremate final aqui, vamos interagir com o pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por gentileza, pessoal. Temos ainda 10 minutos aí, tá? Sim. Então, eu queria deixar um recado, né? Eu não sei se todos sabem, mas Colombo foi escolhida ano passado para ser a sede do 24º Encontro de Difusori dell'Italiano, né? Conta agora dessas questões de pandemia, a gente está estudando a melhor data, junto com a Sodita, lá no Rio Grande do Sul, qual seria a melhor data. Então, ainda não tem uma data certa, né? A previsão era para o final do ano, mas a gente não sabe como vai ficar a questão da pandemia. Mas eu queria deixar de recado que todo mundo que esteja vendo essa live, siga a nossa página, Italiano, Língua e Cultura. É uma página voltada à cultura, à nossa cultura italiana, e sigam sempre, todos os dias, que vai ter sempre novidades. Ótimo. Molossi, acho que caiu. Caiu, sim. Já vai voltar, tá carregando ali. Opa, pessoal, tivemos um problema técnico. Estival, manda abraço. Allora, un struccone a tutti quanti, stemme bem. Acho que agora travou tudo. Travou tudo. Você tá aí ainda, mas... Acho que é só o Molossi mesmo. Pronto, eu voltei. Problemas de conexão, infelizmente. Pronto? Pronto. Eccoci qua. Vamos finalizar, então, senão daqui a pouco vamos ficar sem público. Vamos lá. Não é problema nosso, viu? Bom, eu agradeço o convite, Molossi, fiquei muito feliz de poder participar dessa live com todos vocês. Estival, eu já conheço pessoalmente, né? Os outros convidados eu acabei conhecendo virtualmente aqui, né? Mas estou muito feliz e também convido todos a seguir a página no Facebook do Ser Italiano, né? Que nós tratamos também, não é só cidadania italiana, mas tem cultura, culinária, história, tem de tudo. E no Instagram também, o Ser Italiano, se vocês quiserem acompanhar, ficarei muito feliz aí. Como eu falei, nesse sábado aqui, vamos falar do italiano. Se quiserem, estamos lá, viu? Com italiano. Muito legal. A gente vai compartilhar também na nossa página. Legal, vamos trocar isso. Vamos sim. Também agradeço o Molossi por essa oportunidade, também de compartilhar, né, a nossa situação aqui em Curitiba, mas também de falar um pouco das ações do nosso grupo, do CEVEP, e ótimo estar presente também, rever a Patrícia, que a gente se viu na Itália, ano retrasado, né? Sim, tem um tempinho já. Já faz um tempinho,
e também conhecer os outros que eu não conhecia pessoalmente. E allora è questo, stemmi bene tutti quanti. Vamos ver se ele volta para o fechamento. Para um saluto. Oh. Acho que não vai voltar. Vamos esperar mais uns minutinhos. Aí, voltou. Voltou. Pronto. Ei, eu devo ter perdido alguma coisa, mas não importa, pessoal. Vamos fazer o seguinte, o Marcos está ligando aqui. Grazie Emília por ter nos seguido aí nessa live. Esperamos ter contribuído de alguma forma para diminuir um pouco a ansiedade, né? A tristeza que estamos vivendo aqui também. Ó, o Paulo, eu tô adivinhando as palavras. A tristeza das festas italianas típicas canceladas, como a festa do vinho. Tem alguém? Acho que é um problema ali com ele mesmo. É um problema. Sim, sim. Minha gente, vamos... Estão me ouvindo ainda? Arrivederci, então, pessoal. Arrivederci. Grazie. Deu para dar tchau ainda. Bom, temos, então, mais 6 minutos, dá tempo. Voltou a conexão. Desculpe aí, pessoal. Problemas técnicos, mas eu vejo bastante programas. Não. Não vai. Arrivederci, como diria o nosso amigo Pedrinho Culpi. Pronto, voltaram aí de novo. Aproveitar que está todo mundo junto, em homenagem ao Pedrinho Culpi, lá de Santa Felicidade. Arrivederci. Vocês lembram disso ou não? Lembro. Me ouviram? Sim. Ainda voltamos. Pessoal, vamos encerrar então. Arrivederci, grazie mille, buonanotte a tutti e alla prossima. Alla prossima, ciao ciao, grazie mille, buonanotte. Ciao. Ciao.